Essas 3 regras fundamentais que eu levo pra minha vida me fizeram, aos 20 anos, começar com meu salário de 10 mil reais. Eu achava que quando eu me formasse, eu ia passar perrengue, começar com um salário de 2, 3, 4, e crescendo minha carreira, pra quando eu chegasse, sei lá, nos 40 anos, conseguir ser gerente em uma multinacional e ganhar os meus 20, 25 mil reais. Cara, eu estou surpreendida com o rumo que a minha vida levou. Porque hoje eu ganho mais do que o que eu ganharia com 40 anos em uma multinacional, só que com 23 anos. E é nesse vídeo que eu vou te explicar coisas fundamentais que eu tive que levar pra minha vida, que eu já tinha desde antes. O primeiro ponto, e um pouco polêmico, mas é uma coisa muito que eu já tinha internamente em mim, eu não queria trabalhar em algum lugar que me limitasse. Ou seja, o que seria isso? Basicamente, eu já pensava, se eu, por exemplo, entrar para um concurso, eu vou ganhar bem, mas eu não vou realmente ficar rica com isso. Tipo, eu vou ter um limite, eu nunca quis ter um limite. Parece que o limite me desmotiva, sabe? Saber que eu vou entrar em por exemplo, uma multinacional, eu vou trabalhar como, por exemplo, gerente de compras e vou ganhar 20 mil reais, só que até eu virar gerente de compras, isso me desmotivava. E aí é claro que eu comecei a buscar por alternativas. O que eu poderia fazer para não me limitar e poder ganhar bem? Então essa é uma regra que eu levo pra vida. Eu não trabalho em um lugar que eu tenho limite de salário, porque eu não quero me acomodar. Talvez você esteja em uma realidade hoje que você não consiga simplesmente largar o emprego ou buscar uma opção que não tem um limite de salário, que você consiga, por exemplo, empreender e ser mérito seu o seu salário. Mas a dica que eu dou aqui é vá aos pouquinhos, tá? Então, por exemplo, eu comecei minha carreira, né, como estagiária. E quando eu comecei como estagiária, eu tinha um plano de carreira que eu poderia seguir e, enfim, ser contratada e tal. E eu não descartava essa ideia, apesar de já ter esse pensamento. Esse pensamento me levou para outros caminhos, mas eu não descartava aquela ideia na época. Eu realmente achava que aquilo podia ser uma opção pelo medo de outras opções não darem certo. Eu não fazia ideia o que poderia de fato dar certo. Aquilo parecia um caminho certeiro, onde eu sabia o quanto eu ia ganhar, eu sabia que eu tinha um planejamento de carreira dentro e que eu ia ter uma segurança financeira, uma falsa segurança financeira, por saber que isso iria acontecer ao longo da minha jornada. Só que o ponto é, eu nunca, mesmo trabalhando nesses lugares, deixei de pensar em alternativas, tá? Então o primeiro passo aqui é você começar a explorar um pouco ao seu redor. Quais são as opções que você tem para fazer? O que você pode fazer além? O que você pode criar? O que você pode empreender? O que você pode começar a pensar? Qual negócio você gosta? Qual que é a sua paixão? Começa a refletir muito à sua volta, começa a olhar à sua volta, começa a entender as necessidades das pessoas. Começa assim, não só pensar, não se acomodar no seu pensamento, no sentido de fazer o que você tem que fazer no seu trabalho, é isso, casa, eu vou descansar 100%, não vou mais pensar em trabalho e ficar nesse seu mundinho, porque dentro desse seu mundinho, você não vai conseguir pensar em quais são as oportunidades que tem à sua volta. E eu, desde a minha época de estagiária, eu já procurava, por exemplo, na época que eu estagiava, eu comecei a fazer aula de costura com a minha vizinha, que era costureira, porque eu já pensava que às vezes eu podia começar a abrir uma loja de roupa, fazer as minhas próprias roupas, enfim, eu tinha algum desejo de empreender. E lógico que ao longo desse caminho eu vi que não fazia tanto sentido, porque às vezes eu levava na época 2 dias para fazer uma roupa e pelo preço que eu ia vender não compensava o meu tempo. Então foram coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, o que faz sentido eu fazer, o que não faz sentido. Nessa jornada, por exemplo, também, eu pensei em empreender com gift box, basicamente, era caixas de presente montadinha. Então, por exemplo, você tem um namorado, você quer dar um presente pra ele, ao invés de você dar uma coisa comum, como um tênis, ou uma roupa, ou um perfume, alguma coisa assim, você dava uma caixa com várias coisas dentro. Por exemplo, uma caixa só de café, uma caixa de skincare pra uma amiga. Eu
tava planejando a trabalhar com isso. Eu cheguei a montar as caixas, eu cheguei a comprar tudo bonitinho, deixar os kits prontos, mas eu vi que não era tão viável, porque o lucro que eu ia ter com cada caixa ia ser muito pequeno, minha margem seria pequena. Na época eu não tinha carro, então o negócio, a tarefa de buscar as coisas, de comprar as coisas, era muito longo também, e pedir pela internet, o frete não compensava, porque ficava muito caro comprar todos os itens pela internet. Então você percebe que foram jornadas que eu fui entendendo e planejando, sabe? Não foi uma coisa de acordei, virei influenciadora, por exemplo, de investimentos e deu certo, tá? Na mesma época que eu pensei ali em gift box, que eu vi que não era uma coisa que ia dar realmente certo, era uma coisa que eu não tinha um público-alvo perto de mim, eu precisaria de muito networking para fazer o negócio rodar. Eu comecei a pensar em um TikTok, né? Eu comecei a planejar ali, por exemplo, eu queria começar a postar TikTok sobre moda, porque era uma coisa que eu gostava muito. Eu ainda não tinha estudado tanto sobre, mas era uma coisa que eu tava pegando várias coisas na internet, enfim, estudando um pouco mais, era um hobby muito grande meu. Então eu comecei a criar conteúdo sobre isso. Não foi tão bem quanto eu imaginava, também eu não era uma autoridade tão grande no assunto. E aí no próprio TikTok eu fiz um comentário e um vídeo de investimentos, porque na época eu já investia, eu já tinha minha carteira de investimento, já entendia sobre isso, mas não era uma coisa que eu ensinava. Pra falar que eu não ensinava, uma vez eu falei pra minha vizinha sobre investimentos e ela falou: Dani, você fala isso com tanta paixão que você tinha que trabalhar com isso. E aí ela falava: me dá umas dicas e tal. Senta um dia aqui comigo pra gente conversar sobre isso. Eu falei: tá bom, eu vou ver sobre isso. Aliás, na época eu trabalhava, além de estagiária, eu era babá também, então eu sempre fui atrás ali do acontecer, do dinheiro, enfim, pra eu conseguir. Isso vai ser outra parte do vídeo, mas pra eu conseguir alcançar as minhas metas, tá? E nesse longo tempo eu falei: caramba, talvez isso é uma oportunidade. No TikTok eu fiz um comentário em um vídeo de investimentos, dando algumas dicas de investimento, e as pessoas falaram: nossa, finalmente alguém falou algo que eu consegui entender. E eu falei: poxa, tá aí uma oportunidade. Comecei a criar conteúdo que começou a dar muito certo. Foi algo que deu muito certo. A galera começou a gostar, se identificar. Jovens, na época eu tinha 20 anos, 21. As pessoas falaram: nossa, é exatamente isso que eu tava querendo, tal, tô começando a aprender a investir. E foi uma coisa que eu falei: é isso, eu vou continuar criando conteúdo. Foi uma oportunidade que eu vi, que era algo que eu gostava, já entendia, e eu achava muito importante para as pessoas. Então você viu que eu saí de uma jornada que eu poderia ter limitado o meu salário, ficado em um CLT, trabalhado ali, por exemplo, na época eu fui estagiária na Renault, por exemplo, na parte de qualidade, e era um lugar onde eu poderia crescer muito, e eu gosto, tá? É um lugar, assim, que eu aprendi bastante. Eu gosto também desse corporativo, só que essa questão de limitar a minha carreira, de crescer muito devagar, não era pra mim. E eu acredito hoje que os jovens, muitos têm essa mentalidade que querem crescer rápido. Então esse é o ponto. Se você quer crescer rápido, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa olhar à sua volta e ir buscando oportunidades, tá? Bom, segundo ponto muito importante é que eu só gasto dinheiro se eu tiver o dinheiro. Ou seja, eu nunca fui uma pessoa de fazer dívidas. Eu sempre tive muita consciência que, poxa, eu preciso ter controle financeiro, eu preciso entender das minhas finanças e não gastar mais do que eu tenho. E principalmente quando você começa a ver dinheiro entrando, você começa a sentir que você pode gastar. E isso é um baita perigo, porque dinheiro oscila, principalmente quem não tem. Hoje em dia eu sinto que as pessoas estão vendo muitas redes sociais, estão acompanhando muito isso. E o que acontece? Basicamente, você acaba tendo desejo de comprar muita coisa. Poxa, você vê fulaninha com uma maquiagem muito boa que deu super certo no rosto. Você quer fazer uma skincare melhor pra sua pele ficar melhor. Você vai tendo vários gatilhos e sempre falando: nossa, eu preciso disso, preciso disso. Quando você vê, você quer comprar o mundo, sabe? Só que é muito importante você ter essa regra clara. Não compre coisa que não
que não tá dentro ali do que você pode, da sua realidade. A dor da dívida é muito maior do que você não ter um negócio que você queria. Vou dar um exemplo. Imagina essa bota aqui. Essa bota aqui custa R$700. Imagina que você fala, nossa, eu quero comprar essa bota, ela é linda, vai servir muito no meu trabalho, eu acho que vai me deixar mais elegante e tal, eu acho que é muito importante. Você tem o dinheiro pra comprar essa bota? Ah, eu não tenho, mas eu posso parcelar, eu vou parcelar em 6 vezes, sei lá, e vai ficar tranquilo, né? Eu tenho meu salário, aí eu já vou poder usar. No 6º mês, você já não aguenta pagar essa parcela, você fez parcela de várias outras coisas, você não consegue economizar dinheiro e às vezes você pode até se embaralhar e começar a ter dívida. Ou pior, imagina no 6º mês você acabou saindo desse trabalho e você não tem nenhuma reserva de emergência e você fica apertada das suas finanças e tem que pagar uma dívida que você também não vai conseguir. Isso é só exemplo de uma bota. Imagine algo maior, ou imagina várias parcelas. Toma cuidado com parcela. Você quer comprar essa bota aqui, além de estar dentro do seu planejamento do quanto você pode gastar no mês com compras, você tem esses R$700 na conta guardado em investimentos, por exemplo, um CDI. Se você tem, beleza? Você tem essa segurança que deu ruim, tira o dinheiro lá do CDI, da liquidez, paga essa bota, tá? E aí, o terceiro ponto é que eu me planejo para tudo que é planejável. Ou seja, o que é planejável? Comprar um móvel na casa é planejável? É planejável. A não ser que quebre uma geladeira. Fazer uma viagem é planejável? É planejável. Comprar um carro é planejável? É planejável. Comprar um medicamento é planejável? Não, não é planejável. Você ficou doente, você não sabia que precisaria do medicamento. Comprar esta bota aqui é planejável? É planejável. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Além de você não fazer dívidas, é importante você planejar as suas metas. Então, por exemplo, eu quero reformar minha casa. Comece a guardar dinheiro mensalmente para isso, ao invés de você esperar ou comprar parcelado. E comece a guardar dinheiro mês a mês para isso. Por quê? Tem uma lógica aqui, não é à toa só para guardar. Porque você vai colocar investimento e ao invés de, por exemplo, essa bota, em vez de pegar R$700, você vai pagar 680. Ah, mas Dani, isso é muito pouco, não faz sentido investir, né? Se eu vou ter um desconto pequeno, né? Nem seria 680, seria até, você pagaria um pouco mais, porque deixando investido, talvez, depende do tempo, né? Mas enfim. Imagina cada coisinha que você consegue investir, se programar, ter tranquilidade e pagar mais barato por todo o planejamento. A viagem de, por exemplo, R$5.000 que você resolve fazer em cima da hora, parcela pra caramba, ainda paga juros pelas parcelas. Imagina se você tivesse planejado 6 meses antes, guardado todo esse dinheiro, ter investido esse dinheiro em um lugar onde você consegue retirar a qualquer momento e usar para essa viagem. Você ia pagar mais barato nessa viagem, você ia ter mais tranquilidade. E voltando da viagem, você já estaria com tudo pago, você poderia se programar para outras coisas. O planejamento vai te levar para caminhos que você sabe qual é o destino. Se você não se planeja, sua vida vai ser uma bagunça financeira. Eu tenho certeza que daqui a 20, 30 anos, você vai chegar em um momento da sua vida onde você já não vai mais querer trabalhar, não vai estar com saco para trabalhar e você vai ter que trabalhar, porque ao longo da sua vida toda você não se planejou para sua, por exemplo, liberdade financeira. E aí, pensando nisso, você vai ter se arrependido por não ter se planejado e vai chegar a lugar nenhum. Vai continuar trabalhando, vai continuar tendo a sua vida normal e vai ter que depender do INSS para pagar suas contas quando você tiver 60 anos. Ou seja, não postergue aprender a investir, sério. Porque isso de fato vai mudar a sua vida, tá? Lógico, ter dinheiro, ter um emprego que te paga mais, poder realizar suas férias, tudo isso vai mudar a sua vida ao longo da jornada? Vai ser um caminho muito legal. Mas você já parou pra pensar, independente do que você fazer ao longo da jornada, você vai chegar ali aos 55 anos, aos 50 anos, ou querendo se aposentar, ou todo ferrado? Não.
querendo se aposentar e querendo buscar ali uma tranquilidade financeira que às vezes você não vai ter se planejado. Educação financeira é para todo mundo, investimentos é para todo mundo. Não importa se você quer buscar dinheiro mais rápido, se você quer, eu quero trabalhar em tal coisa, então não sei se é investimentos que eu quero. Investimento é para todo mundo. Você precisa planejar a sua vida financeira. E se você não tem ideia de como fazer isso, você não sabe qual é o caminho, faz... Nossa, Dani, eu não sei, eu tenho muito medo, eu não sei, eu coloco ali no Nubank, tá tudo certo, eu coloco ali na poupança e tá tudo certo. Não sei qual o passo que eu dou. Eu tenho o SPay que vai te ajudar, que é seu primeiro investimento. É o meu treinamento, que vai do zero ali, para você começar a investir e entender. Primeiro você vai entender os conceitos da economia, o que é tesouro, o que é Selic, qual que é o impacto que tem isso no seu investimento. IPCA, o que é IPCA? O que é a nossa inflação? Qual que é o impacto? Por que você perde dinheiro todos os dias se você deixa parado? Você vai entender tudo isso e vai entender como você vai montar a sua carteira de investimentos. Esse é um curso que só vai ficar disponível até o final desse ano, tá? Então, clica aqui no link e já compra o SPI. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like.